uma determinada população. E aqui dentro dos meus países distorcidos, eu tenho pobreza, não tenho? Pobreza, miséria extrema até. Quando uma população vive numa condição permanente de pobreza, de miséria, que é uma condição que ela vai convivendo tempo com aquilo, esse sujeito pobre, de maré de si, é dotado de razão? Ele não é um ser humano que tem razão, raciocínio, tal. O que é que diferencia? Por que ele não enfrenta, digamos, essa situação e não sai dessa condição de pobreza? Então, ele vai dizer assim, que essas populações, elas vivem numa sociedade que, de tal sorte, não as proveu de nenhum bem, que ele racionalmente, ele deixa de desejar qualquer tipo de coisa material. Do mesmo jeito que a gente se habitua a ter as coisas materiais e usufruir delas, eu me habituo a não tê-las e não usufruir delas. Tira o controle remoto da gente em casa, quebra a pilha daquela porqueira. A gente enlouquece de não saber viver sem aquilo. Ou seja, a gente rapidamente se apropria de bens, de comodidade, imagina comida. Estão tudo sofrendo de obesidade, né? A gente se apropria. Da mesma sorte que racionalmente eu me aproprio disso, eu racionalmente não me aproprio daquilo que eu quero e não tenho. Eu quero e não tenho. O querer e não ter é tão frustrante que eu chego num ponto individual que eu não quero. Aquilo passa a ser um comportamento tão forte nos indivíduos que ele se estende para um comportamento cultural da vida daquela sociedade, daquela comunidade, daquele... Eu não quero. Se você me dá, eu pego. Se você não me dá, eu não pego mais. Ele chama esse fenômeno de habituação. Nessa sociedade, os sujeitos que não se conformam com isso, que não se habituam, digamos assim, à pobreza, ele não aguenta viver naquela comunidade, ele sai. Estuda a pobreza no mundo durante séculos e vai ver, né, as crises de fome brutal que matou 17 milhões, 32 milhões na Índia, na China, né? E ele vai ver os fluxos migratórios, né, desse povo que saiu dessa sociedade. E quem ficou? Ficou o sujeito que já estava habituado. Aí ele vai estendendo ainda mais tentáculos dessa visão, ele não quer, ele não vai sair daquilo, ele não quer sair daquilo. Na verdade, ele tem uma relação, pega esse filme que aparece a Índia, tal, né? Uma relação, ele pega, se dá, você não tem também, então tá bom. A gente não consegue trazer essa população quando isso foi se estendendo, né, culturalmente. Aí ele justifica de um monte de jeito, ele justifica porque Deus quis, ele justifica de uma porção de maneiras, essa não querer sair. E esse sujeito que não deu conta de continuar vivendo nessa sociedade e foi embora, ele fez os fluxos migratórios das grandes nações. A riqueza que eu acabei produzindo em muitas dessas nações do primeiro mundo, elas foram alavancadas por essa leva de migrantes que chegou e bum, e deu o plus, né? E essa sociedade que ficou com os habituados à pobreza, tal. Vamos trabalhar com programas de fomento, né, de pobreza, de políticas sociais todas da área social, para resgatar populações. Ele diz que a história nos mostrou que só tem uma condição. A história mostrou que é migração. A hora que aperta, nós estamos mandando gente para fora. A hora que a gente está bem, o país é um país que está recebendo migrantes, né? A nação está recebendo migrantes. E o único, a comprovação de estudos que ele faz e tal, ele era um cara que trabalhava para a ONU, trabalhava com aquela fundação americana que tinha projetos de agricultura, principalmente. Ele usa um monte de exemplos, assim, para trabalhar com essas populações africanas, de projetos culturais, de dinheiro de monte, né, das Nações Unidas nesses países todos, e dos fracassos. E do quando dá certo. Na verdade,
todos esses programas que vêm trabalhando com renda ou com inserção dessas pessoas, mas vêm trabalhando com educação junto. Educação nesse sentido bem marxista, assim, da educação como prática, educação como sujeito compreender a realidade dele, tal. Sem isso, não tem programa social, política que você dê e ele não se transforme em nada. Se você tirar, aquilo volta para o estágio onde ele estava antes. Vocês percebem isso, quem é da área social? Quem trabalha assistência social? Quantos entram no Bolsa Família? Quantos saem? Quem sabe os filhos possam sair se a educação trabalhar essa questão de uma outra maneira. A gente tem alguma coisa trabalhando com os pais junto, tal, temos dificuldade, né? Então é um livro muito interessante porque aí ele testa essa hipótese dele. Em todas as situações, lógico, nesses países que eu estou falando aqui para vocês, que isso culturalmente é tão forte que ele estuda isso mesmo. E aí ele encontra, é esse o DNA da pobreza, ele chama habituação à pobreza. Inteligente que somos, racionais que somos, nos habituamos a não querer. Porque querer e não ter é pior do que não querer. Não quero nada mesmo. É bem legal o livro, chama, tá? Sociedade da Pobreza. Caramba, John Galbraith. Galbraith, assim, ó. Sociedade da Pobreza. Tá? Com TH no fim, Galbraith.